Olá, meus irmãos abençoados, tudo bem com vocês? Estou passando aqui mais uma vez, para declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida. E mais uma vez, estudar um pouco da palavra do Senhor, porque ela edifica nossas vidas e ela nos limpa também, através da tua palavra. E eu gostaria de falar, sobre mesmo a batalha espiritual, o mundo espiritual, que a gente sabe que o mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. E em Ezequiel 22:30, a palavra de Deus fala que Deus está procurando, alguém que esteja na brecha, Deus tem sonho, Deus tem propósito, e Ele espera, que eu e você possamos estar na brecha, para estar trazendo à existência os sonhos que estão no coração de Deus, os seus propósitos. Amém? Eu sou escolhida e você também. Deus nos olha com expectativa. Deus conta conosco. Amém? E aí, irmãos, eu quero falar com vocês hoje, a respeito disso, do mundo espiritual, que a nossa vitória, ela começa lá no mundo espiritual. O que é isso? É através da nossa oração. Nós oramos, lá no mundo espiritual, para que essa vitória nossa venha manifestar aqui na terra. E eu quero falar de um homem, que foi chamado mesmo, Moisés. Moisés foi chamado por Deus, para uma grande obra, tirar o povo do cativeiro, E aí nós sabemos que, que Deus nos chama para algo bem específico. E Moisés disse sim, a Deus, ao propósito de Deus. E a palavra de Deus é bem clara, em falar, que não foi fácil, mas, foi prazeroso para Moisés tudo aquilo que ele viveu. Amém? Aí está lendo a palavra do Senhor em Êxodo 17, a partir do 8. Eu não vou ler ele todo, irmãos. Mas o que a palavra de Deus fala? Que Moisés, o inimigo, veio contra eles, contra o povo de Deus, para lutar, o povo chamado Amaleque. Só que o povo de Deus, não era acostumado à batalha, porque eles eram escravos. E esse povo sabia, que eles eram fracos na batalha, porque eles não tinham experiência de batalha. Mas esse povo esqueceu que havia um Deus todo-poderoso, que guerreava as guerras deles, a guerra de Israel. E a palavra de Deus fala que Moisés então fala com Josué. Josué era como se fosse o braço direito de Moisés, que ele preparasse. Vamos ler lá, Êxodo 17, 9, fala assim: pelo que disse Moisés a Josué, escolhe-nos homens e sai pelejar contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do odeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então, irmãos, o que é isso? Nós sabemos, que Moisés, ele estaria na intercessão, mas Josué estaria na ação, na luta, Então ele fala: Josué, mas você vai escolher, não é qualquer homem para a batalha, porque nós sabemos, nós sabemos, irmão, que nós não colocamos qualquer pessoa para guerrear e para batalhar se ela não estiver preparada, se as brechas, na vida dela não estiver fechada, porque nós sabemos que senão torna um alvo fácil para o diabo, atacar, jogar seta sobre a vida da pessoa. Então, por isso que Moisés falou com ele que não seria qualquer homem, mas que era para escolher, um homem temente o Senhor e um homem íntegro à palavra do Senhor. Então, como eu acabei de falar, irmãos, escolher esses homens não era o homem ser escolhido pela habilidade, porque a gente sabe, que eles não tinham mesmo esse preparo, de guerra, de batalha, porque eles não sabiam. Mas era para escolher homens tementes ao Senhor, homens que Josué sabia que era comprometido com eles, com a palavra, com Deus. Esses eram os homens, onde nós temos que escolher também. Principalmente você líder, Você precisa escolher os seus liderados. Não escolher na força do seu braço, mas escolher na direção de Deus, porque Deus é que escolhe as pessoas que vão estar do nosso lado, porque Deus é que sonda o coração e conhece.
né? Porque eu posso muitas vezes ter muita habilidade, mas não ter um coração para Deus e nem um coração obediente, né? Em obedecer à vontade de Deus. Porque nós sabemos que primeiro, irmãos, a gente obedece. Primeiro, nós temos que ter intimidade com esse Deus que a gente fala. Segundo, ouvir a sua voz. E terceiro, obedecer, conforme foi falado. Então, Moisés, ele deu uma ordem vinda de Deus, né? Que eu creio que foi uma ordem, porque Deus falava com Moisés. Então, irmãos, Deus fala com o líder. E o líder é aquele que traz direção para os seus liderados. Então, Moisés, a palavra de Deus fala que Josué fez conforme aquilo que Moisés falou. Ele escolheu os seus homens. E aí, e Moisés fala com ele assim, que ele estaria no monte, né? Junto com ele estaria a vara de Deus nas suas mãos. E junto, a palavra de Deus fala no 10, e fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Malaque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do odeiro. E aconteceu que quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia. Mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Então, o que a gente entende, irmãos? Que quando Moisés levantava a mão, era em adoração. Então, quando nós levantamos as nossas mãos, nós queremos declarar, nós estamos rendendo ao Deus Todo-Poderoso. Então, quando Moisés levantava as mãos ali em cima do monte, ali junto com como a palavra de Deus fala, né, junto com Arão e Hur. Arão significava o quê? A presença do Senhor também, ele era sacerdote. Então, ali ele estava significando muito espiritual. Você vê que quando Moisés levantava as mãos, né, o povo de Deus ia vencendo. Mas quando ele abaixava as mãos, o inimigo ia vencendo. Então, o que eu entendo isso, irmãos? A nossa dependência é totalmente do Senhor. Se a gente não orar, se a gente não interceder pela nossa causa, irmãos, o que vai acontecer? Se a gente não for lá ganhar ela primeiro no mundo espiritual, nós já somos derrotados. Porque a palavra de Deus fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas são contra a potestade, né, do ar, contra o inimigo. Então, nós não estamos lutando contra as pessoas, irmãos, estamos lutando contra aquele que está usando aquelas pessoas. Por isso que a palavra de Deus fala que nós precisamos liberar perdão para as pessoas, porque o diabo está tirando proveito. E nós sabemos que quando nós liberamos perdão para o nosso inimigo, para as pessoas, né, que é a pessoa que está sendo usada pelo inimigo, nós já temos vitória, porque nós estamos fazendo um princípio de Deus, que é liberar perdão para aqueles que nos perseguem. Em nome de Jesus, amém? E aí, irmãos, fala que a luta, né, ela foi muito travada e não foi fácil, né? Porque como Israel não tinha mesmo, né, aquela habilidade, a palavra de Deus fala que eles lutaram até o pôr do sol, né, até a noitinha. E aí fala que Moisés então cansava, irmãos. Cansava de ficar com o braço estendido por causa, né, do tempo. A palavra de Deus é bem clara em falar conosco, né? No 12, que Moisés ficou cansado. Então, o que Arão e Hur fez? Arão colocou, né, Moisés sentado, né, numa pedra, e Arão ficou de um lado, segurando a mão de Moisés, e Hur do outro lado, né, apoiando, porque para que os braços de Moisés não descessem, ficasse o tempo todo estendido. Então, o que eu aprendo, irmãos? Que nós precisamos ter pessoas a nos ajudar, né? A própria palavra de Deus fala que não é bom que a gente seja só. Então, nós precisamos de pessoas guerreiras, de fé, porque também, irmão, se não for de fé, não adianta, né? Aquela que esteja com o mesmo propósito, né? Com a gente mesmo, né? De guerrear com propósito, com alvo e confiar que Deus é Deus de dar vitória. E ali, irmãos, Arão e Hur apoiou Moisés, e com isso, né, com a ajuda deles, Moisés conseguiu ficar com as mãos estendidas, né, levantada para o alto, significando que a força, a intervenção seria de Deus,
e não seria deles. E eu creio, a palavra de Deus fala que enquanto nós oramos, irmãos, Deus envia anjos do Senhor a guerrear a nosso favor. E a palavra de Deus é bem clara, irmãos, que nós não devemos dar ordem para anjo. Quem manda os anjos a guerrear a nosso favor é o próprio Deus. E eu creio que naquele campo de batalha estava cheio de anjos guerreando a favor da vida, né, do povo de Israel. E ali a batalha foi ganha, irmãos. Por quê? Porque quando Deus está junto conosco, nós não temos que temer nada. Pode demorar mesmo, né, a nossa vitória, mas ela vai vir, porque Deus é Deus que guerreia nossas guerras. E com Deus é só vencer e vencer. Então, o que nós entendemos, irmãos? Aqui nessa palavra, você depois lê ela, né? Lê ela toda. Há dois mundos aqui, o espiritual e o físico. Né? Enquanto Moisés estava lá com os braços estendidos, né, clamando ao Senhor, Josué estava lá embaixo, guerreando. O que eu entendo também, irmãos? O líder, né, é aquele que observa. Moisés ficou no lugar mais alto, observando o que estava acontecendo. E à medida que ele ia vendo, ele ia orando. Assim também somos nós, irmãos. Nós ficamos observando aquilo que acontece no mundo físico. E através daquilo que a gente vê, a gente começa a guerrear no mundo espiritual. Né? Nós já temos tudo. Você vê, Moisés estava com a vara. A vara significava autoridade. E hoje, irmão, nós temos muito mais do que a vara. Porque a palavra de Deus é bem clara que Jesus morreu na cruz para nos dar autoridade. E além da vara, nessa autoridade, nós temos hoje o Espírito Santo de Deus que mora dentro de nós, aquele que intercede por nós, aquele, né, que nos orienta, aquele que direciona o nosso caminho. A palavra de Deus fala que Jesus veio como homem e tudo aquilo que ele fez, curou, restaurou, foi através do Espírito Santo que habitava dentro dele. Então nós também temos esse Espírito Santo de Deus, por isso que nós podemos orar, nós podemos clamar, nós podemos repreender, porque nós temos toda a autoridade que Jesus nos deu ali na cruz. Né? Que essa palavra venha mesmo estar de encontro ao teu coração, leia ela, irmãos, não simplesmente lendo como uma história, mas peça o Espírito Santo de Deus para ele te dar discernimento, que você venha ler mesmo na revelação da palavra. Tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus for te ensinando. Interessante, irmãos, que lá no 15, no 14, Deus fala com Moisés para ele, né, para ele escrever no livro tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Porque a nossa mente ela é falha, irmãos, para ficar como um memorial. E Moisés, então, edifica um altar, colocando ali o nome dele, que fala lá: o Senhor é minha bandeira. Por quê? Porque o Senhor deu ele vitória. E ele levantou a bandeira da vitória, né? Que significa Jeová Nissi. O Senhor é minha bandeira. Então, irmãos, e Deus ainda falou com ele assim: Moisés, fala com Josué, para que ele venha falar e lembrar dessa vitória de geração em geração. Então, irmãos, por quê? Porque Moisés já estaria morto. Né? E Deus sabia que Josué ia ficar no lugar de Moisés. E aí, irmãos, fala, né, que mas Deus fez uma promessa, né, naquele dia, que aquele povo, que aquele povo ali, né, os amalequitas, que Deus ia destruir. Deus fez uma promessa mesmo, né, para Moisés, que aquele povo ia ser exterminado da face da terra. Irmãos, não importa, Senhor, aquilo que Deus falou com você. Se você tem uma promessa do Senhor, não importa o tempo que você está esperando. Mas Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Por isso, irmão, creia na promessa. Fique firme naquilo que você está pedindo, Senhor. Persevera, irmãos, porque Deus agrada daquele que persevera. E não também, irmãos, ficar como, né, ficar um dia você crê, outro dia você não crê. Porque Deus não agrada da nossa dúvida, da nossa incredulidade. Nós precisamos crer que há um Deus que faz e que opera. Então, irmãos, por essa palavra, a gente crê que Deus é um Deus que
que é bom que a gente escreva, né? Porque a nossa mente ela esquece, né? Que a gente registre cada vitória que o Senhor nos dá e que a gente possa reconhecer, né? Aquilo que Deus falou, fala com Josué, porque eles possam o quê? Reconhecer que foi o Senhor e que Ele venha falar para as gerações, né, futuras, porque, irmãos, nós precisamos mesmo, esse é o nosso legado, de ensinar para os nossos filhos, ensinar para as pessoas que estão à nossa volta, né, a exercitar essa fé, né, essa fé, e não ficar mesmo como a onda do mar, que um dia crê, outro dia não crê. Então, nosso maior legado, irmãos, principalmente para os nossos filhos, para aqueles filhos também espirituais que Deus nos dá, é trazer mesmo, né, essa convicção e reconhecer que toda habilidade não é na força do nosso braço, não é porque a gente é inteligente, não é porque a gente tem habilidade, mas porque Deus é Deus que nos dá vitória. É Ele, irmãos, é Ele, através dEle, com a intervenção dEle, que a gente tem vitória. Por isso que nós devemos ter esse coração grato a Ele, grato, né, todos os dias da nossa vida, reconhecendo que há um Deus que tem feito coisas grandes, há um Deus, né, que tem nos abençoado grandemente, nós e toda a nossa família. Por isso nós louvamos ao Senhor, né, porque a bondade e a misericórdia do Senhor nos alcança cada dia, irmãos. Por isso nós temos que exercitar cada dia mais a nossa fé. Amém? Que o Senhor venha continuar falando ao seu coração, leia essa palavra novamente, que eu sei que muito mais visão de Deus vai te dar. Um grande beijo, Deus te abençoa, né? E que toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Muito beijo para Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo de Deus. Amém.